Glória a Deus por isso. Esse mês de março, né? Estamos falando sobre o Espírito Santo em mim. Eu sei que à noite a gente não faz o estudo sistemático que ocorre pelas manhãs. Você que não vem aos cultos pela manhã, você tem que se organizar aí na sua vida, tem que... Porque tudo é questão de planejamento, irmão, do seu tempo, é organização. Eu sei que pode ter um caso ou outro bem particular de que você realmente não consiga, não possa estar aqui. Mas na grande maioria é questão de organização. Se organize, bota isso como um propósito na tua vida. Nós só temos 3 encontros semanais. Quinta-feira à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Cada um dos cultos é uma coisa diferente. Cada um é uma refeição que você não pode pular. Cada uma tem a sua particularidade. Na quinta a gente... tem aqui mais ministrações, a gente ora junto, a gente vem aqui à frente, ora um pelos outros. O tempo, ele é maior focado nisso, na oração e na adoração. Já o domingo de manhã a gente foca no ensino. É onde a gente está falando sobre essa série, que é o Espírito Santo em mim. Falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, falaremos em breve aí sobre os símbolos do Espírito Santo. Enfim, é um estudo sistemático. De manhã é estudo, e agora à noite é um culto mais de adoração, é uma pregação mais de motivação para a igreja. Então cada um tem o seu momento, você não pode perder nenhum. Mas, embora a noite seja mais livre, eu gosto de continuar nesse tema maior, que eu queria falar a respeito do agir do Espírito Santo. Para isso, eu queria que você fosse comigo num texto lá do Antigo Testamento, lá no livro de Zacarias. Nós iniciamos o culto com esse versículo, mas agora eu quero ler alguns versículos a mais. Eu quero ler o capítulo 4 de Zacarias, mas agora eu vou ler do verso 6 até o 10. Nós iniciamos o culto apenas com o verso 6. Agora eu quero ler também o 7, o 8, o 9 e o 10. Porque essa realidade que nós vivemos hoje no Novo Testamento, que é ser guiado pelo Espírito Santo, que é ser conduzido por Ele, o Espírito Santo está em mim. Para que o Espírito Santo está em mim? Para que ele habita em você? Para nos tornar parecidos com Cristo, para nos santificar, para nos ajudar nessa caminhada. A Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em mim para me capacitar com poder sobrenatural. Ele não está em mim porque ele não tem aonde morar. Não é por isso que ele habita em mim. Ele habita em mim não é por causa dele, porque ele precisa. Ele habita em mim por causa de mim, porque eu preciso. Entende? A necessidade aqui não é de Deus de ter uma casa. A necessidade aqui é de Douglas, para conseguir manter vivo. Eu preciso do Espírito Santo me vivificando. Eu preciso do Espírito Santo me santificando, me capacitando. Eu preciso do poder que vem do Espírito através dos dons. Eu preciso do Espírito Santo para me guiar. Eu preciso dele. Sem o Espírito Santo não existe nada. Não existe vida cristã, não existe comunhão. É ele que me conduz à adoração. Então ele está em mim para isso. Só que essa realidade que é neotestamentária não é uma realidade só para esse momento. Na verdade, durante toda a história da humanidade, o Espírito Santo esteve ativo, atuando. E aqui a gente vai ver um texto do Antigo Testamento em que o Espírito Santo estava ali. A história da humanidade ela não vai acontecendo ao acaso. A história da humanidade não foi aleatória. A história o tempo inteiro foi Deus conduzindo, foi Deus trabalhando, e não é assim na minha e na sua vida. A minha vida, a vida de Douglas, não é uma vida que eu vivo por viver. Eu preciso dos planos, dos propósitos, da ação do Espírito Santo me conduzindo em cada área da minha vida, amém? E vamos ver isso ao decorrer aqui dessa história. Então tá aí, Zacarias 4, abriram, né? A partir do verso 6, diz assim, ó: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá. Guardem isso, ele era o líder naquela ocasião. A palavra foi para ele. Zacarias profetizou para ele. Olha a palavra: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó grande monte? Tu gosta do tom dessa... Imagina o profeta falando isso. Você percebe que aqui é
o profeta falando em nome de Deus, como se fosse uma carteirada, dizendo para quem você pensa que é? Ó grande monte, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também terminarão. Estão percebendo, irmão? Tem um monte diante de Zorobabel que ele está dizendo que vai sair, está dizendo ele começou, ele vai terminar. Eu quero que vocês percebam, não terminei o texto ainda não, mas eu não consigo me conter. Quero que vocês percebam que o Antigo Testamento, ele é só uma sombra do Novo. Aqui ele fala, quem és tu, ó monte? Aí Jesus fala lá, quem tiver fé vai dizer o que para o monte? Saia daqui, erga-te lá e ele vai. Aqui ele está dizendo, ó, Zorobabel colocou a primeira pedra, Zorobabel vai terminar. Aí a Bíblia fala, aquele que começou a grande obra na sua vida é fiel para concluir. Ele está dizendo, olha só, eu não começo um propósito, um plano e largo. No meio do caminho eu desisto. Não, Deus começa e Deus termina. É isso que ele está dizendo aqui, tudo isso. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Jesus também conta uma parábola do grão de mostarda, que ele fala que uma pequena semente, ao ser plantada, se torna maior das hortaliças, se referindo à obra que iniciava pequena ali com Jesus, depois com 12 apóstolos, que se tornou o que se tornou o cristianismo hoje. Aqui ele está dizendo, não despreza as coisas pequenas, não despreza o que Deus já está fazendo na tua vida, por mais que você pareça pequeno. Aí eu lembro daquela pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, que o profeta Eliseu não desprezou, ele olhou aquilo como um sinal de que grande tempestade estava vindo. Então ele está dizendo, não despreze as pequenas coisas. Quando você olha para a tua vida e vê Deus fazendo um pequeno milagre, fala, já é Deus trabalhando para aquele milagre maior. Deus está trabalhando nos pequenos porque é cheio de um monte de pequenininhos milagres que a minha fé vai ficando aguçada e me preparando para aquele grande milagre que está prestes a vir. E é assim que Deus vai trabalhando. Terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Aí eu lembro de Apocalipse, que fala que os 7 espíritos do Senhor, o espírito de sabedoria, de conhecimento e tal. Enfim, é porque eu vou lendo esse texto e vou lembrando tudo do Novo Testamento. Ora comigo, Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite, nossos corações se abrem, nossa mente, Deus, fica atenta para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, amém. Para eu falar um pouco desse texto, ele fazer mais sentido para a gente, deixa eu te lembrar aqui de algumas coisas. Talvez a primeira e a mais importante delas, é que quando isso foi falado para Zorobabel, quando essa profecia foi vinda, Zacarias, ele profetizou no mesmo tempo que Malaquias profetizou, no mesmo tempo que Ageu profetizou, lembra desses profetas? Ageu profetizou, por exemplo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, lembra disso? Malaquias também profetizou em relação aos dízimos e as ofertas que estavam sendo feitos de forma desleixada, foi tudo nesse tempo. Foi nesse tempo que viveu contemporâneo a esses profetas, Zorobabel, viveu Neemias, lembra de Neemias? Viveu Esdras, lembra de Esdras? Esse pessoal aí, aquela história ali que eles escreveram, a edificação dos muros, a edificação do templo, tudo isso aconteceu na mesma época, eles são todos contemporâneos. Zacarias, quando ele faz essa profecia, ele faz no retorno do povo de Israel para Jerusalém, para a sua terra. Se eles estão retornando, é porque antes eles não estavam ali, certo? E por que eles não estavam? É importante entender isso para entender o contexto que fez com que Deus dissesse isso para eles. Ó, não é por força nem por violência. Vocês estão acostumados com guerra.
Vocês estão acostumados a vencer através de exércitos. Foi assim que vocês foram oprimidos. Foi assim, mas não vai ser assim que as coisas vão ser feitas agora. Não vai ser dessa maneira que eu vou agir. O povo está vindo de 70 anos de escravidão. O povo está longe do templo, está longe de Deus, está longe do culto, está longe da Arca da Aliança, está longe da comunhão com Deus. Aí Deus começa a trabalhar com esse povo dizendo, olha só, esquece tudo aquilo que vocês viram lá atrás. As coisas vão ser feitas de uma forma diferente. Não é com a força humana. Não é com a capacidade intelectual de vocês. Não é com as manobras políticas. Não vai ser dessa maneira que eu vou fazer. Eu vou fazer através da ação sobrenatural do meu espírito. Então Deus queria deixar isso implantado. Então quando o povo se divide, né? Primeiro tem lá o rei Saul, que governou toda a nação de Israel, o reino inteiro. É bom você entender que a nação de Israel nessa época era dividida em tribos, as 12 tribos de Israel, vocês lembram? Então era como se fosse, vamos pensar assim, uma analogia, como se fosse 12 estados. Cada um era uma tribo, cada um tinha uma partição dentro daquele povo, dentro daquela nação, e Saul morre, quem assume no lugar dele? Davi, todo mundo conhece. Davi também reinou sobre todo Israel. E Davi, durante o seu reinado, ele lutou muito contra os filisteus. Foi um homem que o próprio Deus disse que foi um homem de guerra. As mãos estavam sujas de sangue, porque ele guerreou muito. Mas Davi, ele conseguiu, durante o seu reinado, extinguir ou pelo menos afastar os inimigos. Quando Davi morre, quem sucede no lugar dele? Salomão também reinou sobre todo Israel. Só que Salomão reinou num período onde havia paz. Não tinha mais aqueles montes de filisteus, moabitas, amalequitas, porque Davi já tinha derrotado esse povo. Então Salomão ficou num período de paz. E além disso, Davi sentiu no coração o desejo de construir o templo. Só que Davi não pôde construir, porque tinha mão de guerra. Deus falou, teu sucessor que vai construir. Só que Davi fez algo. Ele fez a arquitetura, ele fez a planta do templo. E não só isso, ele começou a guardar recursos. Os últimos anos de vida de Davi foi guardando, armazenando dinheiro para que Salomão pudesse construir o templo, que era um sonho que ele tinha no coração dele. E além disso, ele pegou do próprio tesouro particular dele, retirou e colocou para a construção do templo. Quando ele fez isso, a liderança também o fez. Então, quando Salomão reina, pensa, irmão, você com a faca e o queijo na mão. Você, além de tudo, Deus te dá uma sabedoria sobre-humana, que ninguém na época tinha. Então, tu tem sabedoria, tu tem dinheiro, tu tem projeto, tu está em paz. Salomão foi um dos maiores construtores de sua época. Ele construiu muitas coisas, fez muitas coisas, muitos avanços na área da ciência, na área da biologia. Ele colecionava, ele tinha tudo quanto é animal. Então Salomão foi o cara na sua época. Mas quando Salomão morre, gente, com Salomão não era diferente não, tá? Além de tudo isso, você começa a gastar. Alguém já começou a fazer uma obra aqui, que você faz um planejamento de X reais, diz que vai pintar uma parede. Quando tu começa, irmão, o que acontece? Né? O que era só uma pintura se torna num reboco, e o que era X vai para 5X, e você não fez nem a metade do que queria. Isso é obra. Não é para te desestimular, não. Pelo contrário, é para te estimular. Eu não posso te desestimular a fazer obra. A obra é bom, faça. Mas Salomão, quando começou, cresceu a obra. Então, como qualquer governo, como que o governo arrecada dinheiro, irmão? Impostos. Os impostos na época de Salomão, principalmente no final da vida dele, eram altíssimos. Salomão morre. Quando Salomão morre, quem assume como rei de todo Israel, o quarto rei de Israel? Seu filho, Roboão. É aí que veio o problema. Quando Roboão assume o reinado, vem o povo, se junta à liderança, lá os líderes de cada tribo, como se fosse cada um dos governadores, se junta ao rei Roboão e fala: Roboão, seu pai nos colocou uma grande carga de impostos, reduza os impostos que a gente não está aguentando mais, então vamos parar, já construímos muito, não sei o quê. Aí Roboão ouve aquilo e vai perguntar aos conselheiros de Salomão, a galera de mais idade, mais experiente, aí pergunta: o que devemos fazer diante do pedido do povo? Atenda ao povo. Se você atender ao povo,
né? Eles vão te ter de bom grado. O que você pedir, eles vão te dar, porque você vai tê-los ouvido. Atenda a eles, faça algo generoso para o povo. Aí Roboão ouviu aquilo, né? Aquilo que ele queria ouvir, ele chama a galera que era parça dele. Galera que fez faculdade junto, cresceu junto, a galera mais nova. E aí, o que devemos falar? Salomão fala para o povo o seguinte. Deixa eu lembrar o que ele falou para o povo. Fala para Roboão, que a espessura do dedo mindinho do meu pai... Calma aí. Por isso que dá querer pregar sem lembrar do negócio ali. A espessura, olha o que ele fala, a espessura do meu dedo mindinho é mais grossa do que a cintura do meu pai. O que vocês acham que quer dizer essa frase aí? Eu sou mais rígido que ele. Ele fala, a espessura do meu dedo mindinho é mais grossa do que a cintura do meu pai. Essa foi a palavra que levou, o povo ficou revoltado. Porque o que ele estava dizendo? Se Salomão cobra isso, eu vou cobrar mais ainda. Aí o povo fez uma guerra civil. Nessa guerra civil, eu quero que vocês entendam essa história, que não foi nada aleatório, não foi nada por acaso. Deus o tempo inteiro já estava vendo, porque antes dessa rebelião, dessa guerra civil insurgir, Deus já tinha chamado um homem chamado Jeroboão. Esse é um nome importante. Não é o Roboão, filho de Salomão, quarto rei de Israel. É Jeroboão, que não é da descendência de Davi. Esse Jeroboão, Deus fala, ele era um general de Salomão, e ele fala, você vai assumir uma parte do reino. O reino será dividido e tudo mais. E é o que acontece. Essa guerra civil parte a nação de Israel em duas. Uma galera que ficou mais ao sul. Essa galera que ficou mais ao sul, das 12 tribos de Israel, foram apenas duas. Vocês lembram qual é? A tribo de Judá e Benjamim. Por acaso, eu estava lembrando disso agora, não sei o porquê, não parei para estudar, só curiosidade. Por acaso, foi as duas tribos que tinham sido reis, né? A tribo de Judá tinha sido rei com Davi e Salomão, e a tribo de Benjamim tinha sido rei com Saul. Não sei se tem ligação, não sei. Mas essas duas tribos ficaram fiéis ali a Davi, e as outras 10 tribos mais ao norte se juntaram a Jeroboão. Essas 10 tribos mais ao norte tinham a sua capital em Samaria, enquanto que as tribos do sul tinham a sua capital em Jerusalém. Aí vem um grande problema. Aonde que estava o templo? Jerusalém. Aonde que o povo podia adorar? Era nos montes, como os samaritanos pensavam? Samaritanos é a galera que mora em Samaria, que é aquela galera que está ali, daquelas 10 tribos que se misturaram. Aquela galera falava, é no monte. Essa ideia de adorar no monte se estendeu até os tempos de Jesus. E quem implantou isso foi o Jeroboão primeiro, esse primeiro cara. Ele trouxe essa ideia, porque todo ano, principalmente na época da Páscoa, o que o povo queria fazer? Ir para todo mundo para Jerusalém. Imagina que você governa uma galera e vai todo mundo em massa, indo para o lado do inimigo. Ao medo desse cara, aí ele começou a criar, de falar, não, adoração não precisa ser só lá. Se eles têm sacerdote, a gente tem também. Se eles adoram no templo, a gente vai adorar no monte. Aí ele começou a criar essa ideia de adoração, e isso mexeu profundamente com Deus, porque isso era uma ordem de Deus. Aí, diante disso, começou a haver a sucessão de reis. Lá a galera do norte, depois de Jeroboão, essa ideia de adorar em outro lugar, aí ele começou a colocar outros sacerdotes, adorar outros deuses, a idolatria imperou, e dos mais de 17 reis que governaram do norte, sabe quantos deles foram fiéis a Deus? Dá um chute aí. A galera do norte, dos 17 reis que governaram, quantos foram fiéis a Deus? 0. Não teve um. Vou dar alguns exemplos. Acabe, na época de Elias, o próprio Jeroboão. Essa galera aí, ninguém. Já a galera do sul,
Todos eles eram da linhagem de Davi. Dos 19 reis que governaram, nós tivemos ali 8 aproximadamente. O aproximadamente é porque tem uns que a gente considera, outros que não. Tem gente que considera 9, outros consideram 10. Enfim, mas vamos botar ali pelo menos 8 deles foram fiéis a Deus. Por causa disso, a galera do norte, que não teve ninguém fiel a Deus, e Deus avisando, anos após ano, Deus avisando, para eles tomarem jeito, e eles não tomavam. Por causa disso, a Bíblia diz que Deus os entregou na mão da Síria. E esse povo vai levado cativeiro, e aquela nação se desfaz. E se desfaz literalmente, porque quando eles vão para a Síria, eles eram um povo mais aberto para outras culturas. Começaram a se misturar. Começaram a casar com a galera lá da Síria, dar suas filhas em casamento. Aí o que nascia já não era mais israelita, já tinha uma mistura, e os deuses deles entravam, e vocês adoram o nosso Deus, a gente adora o de vocês também. E começou naquela mistura toda. Por isso que no tempo de Jesus, essa galera, era chamado de samaritano, não era tido como povo de Deus mais, porque haviam sido misturado. Mas a galera do sul não. A galera do sul, tínhamos alguns reis que mantiveram ali a tua fidelidade. Deixa eu te dar alguns exemplos. Rei Ezequias, rei Josias, o rei Josafá, o rei Asa. São exemplos de alguns reis que foram fiéis ali a Deus. E por causa dessa fidelidade desses reis, eles ficaram 200 anos a mais como nação do que a galera do norte. Só que mesmo assim, por causa dos outros 11, 12 reis que foram infiéis, eles também foram entregues nas mãos dos babilônicos. Aí já não era mais a Síria que dominava. 200 anos depois, quem passou a dominar foi a Babilônia, através de Nabucodonosor. Então ele leva o povo cativo. Só que existia uma promessa, uma profecia, dada por Jeremias para o povo de Israel, dizendo que o cativeiro duraria 70 anos. E de fato foi o que aconteceu, um pouquinho mais. Mas depois de passado esse tempo, que dos 70 anos lá, que Daniel ora, fala, Senhor, Daniel pega os livros de Jeremias, começa a estudar as profecias e fala, ué, tinha que ser 70 anos. E pelas minhas contas já fazem 70, já ia para 71. Aí Daniel começa, o que está acontecendo? Ele começa a orar. Deus, o profeta falou que duraria 70 anos, está passando esse tempo, a gente está aqui ainda. Aí começou aquela coisa toda. Resumindo, que o que interessa para a gente, o povo, 70 anos depois, é liberto. Quando o povo é liberto, já não é mais a Babilônia que está dominando o mundo. Quem está dominando é os Medo-Persa. Em especial um homem chamado Ciro. Então Ciro assina o decreto liberando o povo para voltar para a sua terra. E o povo volta. Só que quando o povo volta para a sua terra, eles começam a chegar a uma terra bonitinha, irmão. Tudo plantadinho, limpinho. O que vocês acham? Tudo destruído, muro destruído, templo destruído, não tinha casa, não tinha nada. Aí o povo, quando volta, eles começam a pensar em si mesmo. Voltou uma galera que tinha dinheiro, não me pergunto de onde, se ele tinha dinheiro, mas tinha uma galera mais nobre, e essa galera começou a pensar só em si. Tinha alguns irmãos mais pobres que passavam fome, e eles não ajudavam, construíam a sua casa e não estavam nem aí para a obra do Senhor. O outro israelita, igual a ele, que voltou com necessidade, e eles não estavam nem aí. Aí Deus começa então a levantar profetas, Malaquias, Ageu e Zacarias, para profetizar contra isso. Para profetizar contra, vocês não estão vendo teus irmãos passando necessidade, não? Vocês vão ficar aí na casa de vocês luxuosa, e eles, todo mundo aí assim? Até quando isso vai acontecer? E a minha casa? E o meu templo? Quando que vocês vão reconstruir? Então os profetas começaram a falar isso. Ciro morre, assume no lugar de Ciro, lá nos Medo-Persa, um homem chamado Artaxerxes. Quando esse homem assume, ele permite que Neemias vá reconstruir as muralhas. Beleza, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Neemias constrói, volta, Artaxerxes morre, assume outro rei chamado Dario. O que eu quero dizer para vocês é que nesse intervalo de tempo, começou a haver oposições. Homens se levantaram contra aquele reestabelecimento. Começaram a falar para o rei, ó rei, aqui nessa nação outrora havia reis fortes que dominavam o mundo, eles não baixavam a cabeça diante de ninguém. Se você permitir que eles reconstruam a cidade, o templo deles, eles vão se revoltar contra você. Aí o rei vai lá, mandava parar. Isso durou 15 anos, essa interrupção
nas construções. E é nesse intervalo de 15 anos, entenderam a história até aqui? É nesse intervalo em que a obra ficou parada por 15 anos, porque eles não poderiam mais reconstruir a cidade. É nesse momento que Deus levanta Zacarias. O povo já tinha desistido, o povo estava diante de uma muralha, porque a muralha ali, naquele exemplo, não era um morro não, era um exército medo-persa. Um exército forte, bravo, o monte ali era um exército que estava diante do povo dizendo, ninguém vai construir nada nessa cidade. E aí, irmão, quem vai construir? Quem construiu? Ninguém. 15 anos ficou tudo parado. Aí está os profetas avisando. Um deles foi Zacarias, que se levanta, fala, Zorobabel, ouça o seguinte, você que é o governador desse lugar, avisa isso para o povo. Não é por força nem por violência. Não é através do exército humano. Não é através da aptidão física de vocês. É através do meu espírito. Diz para esse monte, diz para esse exército, diz para esse obstáculo, diz para isso que está impedindo o progresso e o avanço de vocês. Vocês vão se tornar uma planície. Tudo que começa pequeno, porque aquela construção era pequena, diante de Deus, diante da força do Espírito Santo, se tornará algo grande. Guardem isso. Guardem isso, porque é isso que está... Quando a gente começa a falar dessa ação de Deus, Deus ele é muito, vou dizer assim, na palavra dele, honesto e transparente para nos dizer isso. Nos dizer que oposições vão surgir na nossa vida, como surgiu na vida deles. Dizer que lutas nós vamos ter. Dizer que as tribulações vão vir. O próprio Senhor Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições. Vão ter lutas. O tempo inteiro a Bíblia é honesta de nos falar, de nos contar isso. Olha, vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo. Não é pela força de vocês, é pela ação do meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele vem com essa intenção de nos fortalecer e de nos capacitar para vencermos. Paulo fala lá em Coríntios, cri, por isso falei. Por que eu peguei esse texto? Cri, por isso falei, mas não para aí. Paulo fala assim, ó, está escrito. Ele está repetindo o que estava escrito lá atrás. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Cri, por isso falei. Não foi uma fala aleatória que o apóstolo está dizendo. Eu falei, mas eu falei baseado nesse mesmo espírito de fé. É esse Espírito Santo em mim para me capacitar a falar, para me capacitar a crer. A fé vem por ouvir a palavra. A gente ouve a palavra, fé nasce, mas o avanço, o aperfeiçoamento dessa fé, a ousadia, a autoridade para eu liberar essa fé, vem através da ação do Espírito Santo em nós. E é isso que nós precisamos começar a fazer. É isso que Jesus nos ensinou a fazer diante do monte. Qualquer um que disser a este monte, crendo que se fará o que diz, assim lhe será feito. O que disser esse monte? Saia daqui e vai para lá. Agora, para isso precisamos de fé. E essa fé só pode ser expressa com autoridade mediante a ação do Espírito Santo. A gente fala e crê. Só que falar e crer eu consigo. O que eu não consigo? Tirar os montes. Eu consigo falar e crer. Tirar eu não consigo. Aí é que entra o Espírito Santo. Por isso que ele diz assim, ó, Zorobabel, você vai dizer para esse monte, sai daqui. Zorobabel, não é por sua força, é pela sua fé, é pela sua confiança, é pela sua crença, mas não é pela sua força. A força vem do Espírito Santo. Nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Eu creio, eu falo, eu exerço a autoridade, eu confio, eu espero e Deus faz o milagre. E Deus transporta os montes. E Deus aplana as montanhas. É isso que ele está dizendo para mim e para você aqui. Nessa parte inicial, quando ele fala, ó, quem você pensa que é, ó grande monte? Adoro essa frase. Quem você pensa que é? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Deus aqui está dizendo, olha só, o problema de Israel
é grande demais. O exército persa é gigante, é intransponível, é praticamente humanamente impossível de passar, é um obstáculo grande. Mas, com a ajuda do Senhor, o Espírito Santo vivificando, isso é possível, isso pode acontecer. Então, o Espírito Santo, ele não vem só para fazer de forma aleatória, ele não faz assim. Você ficar sentado, não é no sentido sentado, no sentido de confiança, não. Sentado no sentido de inerte. E Deus vai lá e faz tudo. Não é assim. Por isso que o profeta está exortando Zorobabel a se posicionar com o povo, se posicionar em fé. Então, para que o Espírito Santo haja, nós precisamos agir com ele em fé, em confiança, em ousadia, em declaração. Nós precisamos nos mover nesse sentido. Eu sei que eu não posso tirar um monte, mas eu posso falar com quem pode. Entende? Eu não posso ficar sentado olhando para o monte e, ai, que monte intransponível, não dá, e não tem jeito. O povo estava assim por 15 anos, sentado, sem fazer nada, achando que não tinha como reconstruir aquela cidade. Aí Deus está sacudindo a eles: levanta, levanta, se posiciona em fé, em confiança, em oração, porque eu vou fazer. É através da ação do meu Espírito, e é assim que ele foi agindo. Diante disso, eu queria apresentar para vocês algumas coisas que a gente precisa aprender, porque o foco aqui é a edificação do templo. Essa palavra vem para ele edificar a cidade. A gente pensa assim: por que edificar o templo? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Porque hoje a exortação é a mesma. Nós também precisamos edificar o templo. Eu sei que eu não estou falando de um templo físico, embora o templo físico tenha os seus desafios. A gente está, em ampliação do nosso templo aqui. É um desafio também financeiro e tudo mais. E Salomão passou por esse desafio, o povo estava passando por esse desafio. Só que o templo na qual eu me refiro na realidade de hoje é a minha e a sua vida. É como se Deus hoje estivesse falando para mim e para você assim: Douglas, até quando você vai ficar assim, com o templo destruído? Até quando você vai ficar assim, com esse templo meia boca? Até quando você vai se conformar com isso? Edifique esse templo. Que é quem, irmão, o templo? A minha própria vida. A responsabilidade é minha de edificar esse templo. Pedro fala isso muito bem na sua primeira carta, não precisa abrir não, no verso 4 do capítulo 2, ele fala assim: à medida que se aproximaram dele, de Jesus, a pedra viva, Jesus é uma pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também. Então quem é a pedra viva aqui segundo Pedro? Não, ainda não. Jesus. Ó, de novo, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Jesus é a pedra viva e nós também, de certa forma, estamos sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós, assim como Jesus, somos uma pedra viva que estamos edificando uma casa espiritual. Precisamos edificar bem essa casa. Essa casa precisa ser um local onde Deus habita. E a primeira coisa que eu tenho que saber é que essa casa, ela não será edificada com a nossa própria capacidade. Gravem isso. São 4 coisas que vocês têm que gravar. A primeira é essa: não será pela nossa própria capacidade. É pelo meu esforço? Sim. É através da minha fé, da minha confiança? Sim. Mas é através da minha capacidade? Não. É só você olhar para os discípulos. Ninguém era capaz. No entanto, Deus fez grandes coisas através dele. Zorobabel não era capaz. Nenhum desses homens eram capazes. Mas Deus fez ainda assim.
O que eles precisavam fazer era crer, era confiar. É sempre, observem os textos, sempre vem a frase, pelo meu Espírito. Vou ler mais um, já lemos aquele de Zacarias, agora eu vou ler de Ageu. Profetizou na mesma época. Um profetizava num local, o outro profetizava no outro. A mesma coisa, parece que eles combinavam. Ageu fala assim no capítulo 2, verso 5. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Sempre você vai ver isso. O meu Espírito está com vocês. É pelo meu Espírito, é através do Espírito. Aqui Ageu está dizendo, o meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu. Quem vai fazer tremer o céu? Deus. Farei, eu, Deus, é que vou fazer. Farei tremer os céus, a terra, o mar e o continente. Farei tremer as nações que trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, sempre quem é o agente ativo é o Senhor através do Espírito. E qual é o nosso papel? Confiar, crer, declarar, ter esperança, não esquecer, orar, adorar, agradecer. Esse é o nosso papel. A gente precisa fazer algo, a gente não ficar sentado, não. Mas a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Então eu tenho que saber que não é através da minha capacidade. Eu tenho que ter isso claro no meu coração e na minha mente. Deus vai me ajudar. Deus vai estar comigo. Deus vai à minha frente. Deus vai tirando os morros, as montanhas. Deus vai desembaraçando. Deus vai conduzindo. Deus vai guiando. Não é pela nossa capacidade. Eu não sei por que Deus faz isso, mas Deus faz. Quando Deus tira o povo do Egito, vocês lembram o que Deus fala para o povo? Eu vou tirar vocês daqui e vou levá-los para uma terra que emana leite e mel. Ele falou alguma coisa mais além disso? Só falou isso. Vou tirar vocês daqui e vou levar para uma terra que emana leite e mel. Amém. Deus fez isso ou não? Fez, conduziu eles pelo deserto, alimentou. Só que em momento nenhum Deus falou para eles, olha só tem uma coisa. A terra que emana leite e mel é habitada por gigantes. Deus falou isso? Deus não falou. Porque Deus queria que o povo tivesse o quê? Confiança e fé. Parece que Deus sabia. Se eu falar para eles que tem gigante, a confiança e a fé. Deus foi trabalhando com eles. Deus foi movendo. Deus foi fazendo pequenos milagres. Deus foi mostrando, dando maná. Deus foi uma sombra. Deus foi abrindo o mar. Deus foi caminhando. Quando chegou no momento oportuno, aquela terra que emana leite e mel está cheio de gigantes. Agora é que eu quero ver se vocês, durante a trajetória comigo, aprenderam alguma coisa. Quando os 10 espias vão, os 12, né? 10 deles falam, já era, tem gigante nessa terra. Deus não falou. Não tinha falado mesmo não. Só que 2 deles entenderam o Deus que servia, Josué e Calebe. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai nos dar. Se Ele disse que daria, Ele dará. Ele aprendeu o que era confiança. Eles aprenderam o que era depender de Deus. Eles aprenderam a olhar. Pedro também ensina isso a gente muito bem. Quando Pedro está andando sobre as águas, a Bíblia fala que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando começou a reparar na força do vento e na agitação das ondas, começou a afundar. Então, enquanto a gente está olhando para Jesus, irmão, as intempéries, os problemas estavam ali.
O vento não deixou de soprar, o mar não deixou de estar agitado, mas Pedro continuava andando sobre as águas, porque estava fito com os olhos em Cristo. Quando ele começou a deixar de olhar para Jesus e reparar, a Bíblia falou, e reparando na força do vento começou a afundar. Quando ele começou a reparar, ele começou a afundar. Então, enquanto a gente está olhando para Jesus, Josué e Caleb falou, eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Vamos, ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel para cumprir, ele não volta atrás na sua palavra. Se o povo vai, nessa confiança não tem gigante que fique. Só que o povo temeu, preferiu voltar para o deserto. O povo não se agarrou na palavra e na promessa de Deus, porque o povo estava achando que a terra seria conquistada pela força deles. Aí eles olharam para si, olharam para os gigantes e falaram, somos aos olhos dele como gafanhotos. Como se fosse pela força deles. Se eles entendessem que não era por força, nem por violência, mas pelo Espírito, se eles entendessem isso, eles teriam ido. É isso que nós precisamos entender, irmão. Não dá para, diante de toda essa história, a gente ainda olhar para a força do vento. A gente ainda olhar para os gigantes, a gente ainda olhar e achar que é com a nossa própria força. Porque não dá. Tem que ser pela força do Senhor. Uma vez que eu sei disso, uma vez que eu sei que eu preciso entender que não é com a minha capacidade, eu preciso também a não ficar intimidado diante dos desafios. São duas coisas. Não é com a minha capacidade, ótimo. Se não é com a minha capacidade, então eu não preciso ficar amedrontado com os desafios. Os desafios vão vir, mas eu não posso me desesperar. Porque se diante do desafio eu me desesperar, já era. E o desafio vem mesmo, irmão. As lutas vêm mesmo. O vento sopra. O vento sopra. Jesus está dormindo lá, mas o vento estava soprando. Pedro estava andando, mas o mar estava agitado. Os gigantes estavam lá. Tinha um deserto entre Canaã e o povo de Israel. Eu tenho que ter isso em mente. Deus liberou o povo para sair lá da Babilônia, liberou, pode voltar para a terra de vocês, mas quando eles chegam na terra, eles tinham que reconstruir a cidade deles. O templo estava destruído, a muralha estava destruída, tinham que plantar, eles tinham que casar. A ordem de Jeremias é: casem-se, deem casamento, multipliquem, plantam, construam. A ordem de Jeremias era essa. 70 anos antes deles voltar. 70 anos antes, Jeremias fala do retorno. E no retorno ele dá essa ordem: casem-se, dê as filhas de vocês em casamento, construam casas, plantem vinhas. Ele já tinha dado essa ordem. Ou seja, tem trabalho para fazer, tem um papel seu. Deus está te chamando para que a tua família se converta. Ele fala: ore, não desista, visite, haja com bondade. Se você está querendo ascender profissionalmente, ele diz: estude, se capacite, vamos, pesquise, vê horizontes novos. Tem que regaçar a manga e tem coisas a fazer, mas não é com a sua capacidade. E os desafios não podem te amedrontar. Você não pode olhar para o exército persa e falar: não vou construir porque o exército é muito grande. Não, eu tenho que olhar o exército e falar: não é por força nem por violência, mas pela ação sobrenatural de Deus na minha vida, e vai. Os gigantes são grandes, mas Deus prometeu, ele vai cumprir. A tempestade está forte, mas Jesus mandou eu andar, eu vou andando. É isso que eu tenho que ter em mente. Eu não posso me intimidar com os desafios. Eu preciso acreditar. Aí vem a nossa diferença para o mundo. Preciso acreditar na ação sobrenatural de Deus. Preciso acreditar. Uma vez, quando eu era jovem ainda, adolescente, não é muito tempo não, mas nessa época, eu lembro quando eu estudava, um primo meu, inclusive ele é crente também, sempre foi crente também, só que ele teve algumas experiências negativas com concurso. Aí eu novo ainda, cheio de gás, né? O novo, acho que a gente é mais crente quando é novo, não sei. Não, Deus vai me ajudar, e eu vou estudar. E aí eu lembro de uma palavra desse meu primo: negativo. Não tem diferença não.
Tem essa de orar não, tem Deus não, porque na hora do concurso lá, todo mundo é igual. Ele falou isso, mas eu não aceitei naquela época. Rapaz, eu era novo. Eu não aceitei aquela palavra. Eu falei, tem diferença assim? Como é que não tem? Tem. Eu sou crente, Deus está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai iluminar minha mente. Não sei se eu falei essas palavras, não. Eu sei que eu não falei com ele também, não. Ele era mais velho. Eu não batia de frente com ele, não. Por diversos motivos. Mas eu lembro que eu falei para mim mesmo resmungando. E, não tem para você. Eu lembro que eu fiquei resmungando. Não tem como o cara sai resmungando? Não tem coragem de falar com a pessoa? Era eu. Mas fiquei resmungando. Não tem. Sempre teve, irmão. Sempre a diferença na minha vida foi a ação de Deus. Se eu e você, se a gente não acreditar em resultados sobrenaturais, a gente está no lugar errado. Porque o evangelho é todo a base do sobrenatural. Paulo fala em 2 Coríntios 10, que assim, embora vivamos como homens, 2 Coríntios 10, 3, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento que vai contrário a essa palavra. A nossa força, a nossa luta, ela, embora sejamos humanos, nós não luta nos termos humanos. A gente conta com a ação de Deus, com o sobrenatural de Deus. Eu e você precisamos acreditar em ação sobrenatural. Amém, irmãos? Precisamos. Então, não é da nossa própria capacidade, não se intimide diante dos desafios que vão surgir e acredite em resultados sobrenaturais. Confie que Deus está agindo, de que Deus está à frente, que Deus vai abrir portas aonde parece não ter, que o monte vai sair, que o gigante vai ser vencido, que o mar vai se acalmar. Eu preciso acreditar nisso e que isso vai vir através do agir de Deus na minha vida. Amém ou não amém? Que bom que você está concordando. E quarta, penúltima, quem remove os montes? É uma pergunta. Quem remove os montes? O Espírito Santo através da nossa fé. Através da nossa fé. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Aí depois vem, quem és tu, ó monte? Você será aplainado. Aí Jesus fala, qualquer um que disser a este monte, saia, erga-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Então sempre tem essa parceria, a nossa fé com o Espírito Santo. Eu creio, Deus faz. Eu falo e Ele confirma essa palavra. É assim que Deus age. A gente quando vai falando, quando a gente vai declarando, a gente não declara o que a gente quer da nossa cabeça, a gente declara o que a palavra de Deus diz. Quando eu declaro aquilo, fé vai sendo produzida no meu coração. A fé vem por ouvir a palavra, inclusive a palavra que eu mesmo falo. Eu falo a palavra, aquela palavra que eu falei produz fé no meu coração. A única diferença é que a gente muitas das vezes tem que fazer muitas declarações. Vou dar uma aula rápida de fé de 30 segundos. A fé não vem por ouvir a palavra. Se eu ouvir a palavra e já tiver fé no meu coração, eu falo e as coisas acontecem. Só que muitas das vezes eu falo e as coisas não acontecem. Aí o que eu faço? Falo de novo. Aí eu estou ouvindo a palavra e vou alimentando meu coração de fé. E falo de novo. E de novo. E de novo. Até que chega uma hora que meu coração está como, irmão? Cheio de fé. Eu vou e falo mais uma vez. Aí basta aquela vez e o milagre acontece. Quantas vezes Jesus falava? Jesus precisava ficar declarando? Uma vez me perguntaram isso. Pastor, mas e Jesus? Jesus não ficava declarando. Jesus falava e acontecia. Eu falava, irmão, um dia que você chegar à estatura do varão perfeito, o dia que você chegar no padrão de Jesus, você vai falar uma vez e as coisas vão acontecer. Até lá, declara.
Até lá tu vai se alimentando. Jesus falava, irmão, acontecia, a gente fala, depois corre atrás. Eu prego aqui, depois tem que correr atrás para cumprir o que eu estou pregando, porque eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que ensinar e tenho que viver o que eu ensino. Só que às vezes eu ensino e estou ainda aquém. Estou ainda, Jesus, tem misericórdia. Que eu estou falando aqui, mas estou cheio de medo, estou cheio de incredulidade. O gigante está vindo, eu estou querendo voltar para o deserto. Então eu preciso também estar, eu e você. E Jesus? Irmão, Jesus é Jesus. Mas Ele é o nosso alvo. Amém? A gente está caminhando em direção a Ele. Vamos chegar nesse ponto. Vamos vir. Mas até que a gente fique no nível de Jesus, a gente vai declarando a palavra. Eu creio. A gente fala, eu creio. Mas na verdade, irmão, sinceridade, lá dentro, quando ninguém está vendo, que você olha para você mesmo, o que tu diz? Creio nada. Estou longe de crer. Por isso que muitas das vezes as coisas estão... mas é isso mesmo, tá, irmão? Igreja é lugar, é isso. Se todo mundo fosse santo aqui, perfeito, a gente nem precisaria do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ir embora, a gente já está bem, a gente já é a imagem de Cristo. Justamente porque a gente está nesse processo, é que a gente precisa de Deus. Então aqui é isso que acontece. A fé que remove o monte é a nossa fé em harmonia, em sintonia, em parceria com o Espírito Santo. Amém? E por fim, vou chamar os músicos. Viva na expectativa do milagre. Isso é importante demais. Você lembra comigo as 5 coisas que eu falei que tinha que decorar? Eu também vou forçar para eu também poder lembrar. A primeira coisa que não é na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Eu tenho um papel, mas eu tenho que saber que Deus, eu preciso de Deus comigo. Segundo, eu não preciso me intimidar com os desafios. Terceiro, não sei o terceiro. Primeiro, não é com a nossa própria capacidade. Segundo, não preciso me intimidar com os desafios. Terceiro, eu preciso crer no sobrenatural. Quarto, eu preciso saber que a minha fé é em harmonia com o Espírito Santo. Quem faz o milagre acontecer, quem remove os montes é o Espírito Santo através da fé. E por fim, eu preciso ficar com essa expectativa do milagre. Eu preciso. Deus fez questão de colocar essa expectativa no povo de Israel enquanto estava no deserto em relação ao maná. Eles não podiam, por mais farto que fosse o maná, eles não podiam guardar para o dia seguinte. Eles tinham que comer e ficar na expectativa, na esperança de que no dia seguinte ia ter de novo. Eles tinham que viver nessa esperança. Deus espera isso da gente, que a gente viva constantemente na expectativa, na esperança, porque esperança é a expectativa de que as coisas boas virão. Esperança é a expectativa de que o que Deus cumpriu na palavra, que Deus prometeu na palavra dele, ele vai cumprir. Então, se ele falou algo na palavra, eu fico nessa esperança, eu fico com essa expectativa, aguardando, porque eu sei que a qualquer momento Deus vai cumprir o que falou, porque ele é fiel, não volta atrás na sua palavra. Eu preciso. Paulo fala em Timóteo no capítulo 2, o verso 23, assim, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem o que acabam, porque você sabe que isso acaba em brigas. Ao servo do Senhor convém não brigar, não é por força, não é por violência, não briga. Está entendendo aqui? Paulo está dizendo? Mesma coisa? Ao servo do Senhor não convém brigar, não é brigando em casa, no trabalho, não é discutindo, não é com a confusão que você vai resolver o problema. Ele diz, ao servo não convém brigar, mas sim, o contrário, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança, na expectativa de que Deus vai conceder o arrependimento, de que Deus vai fazer um milagre. Você não briga, você não tenta convencer com argumentos naturais e humanos. Você não age assim, mas dentro de você tem uma esperança, tem uma expectativa de que Deus vai convencer, de que Deus vai mover, de que Deus vai resolver ali o problema, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Deus está dizendo, essa confusão provém de uma armadilha do diabo, ou seja, é algo sobrenatural. Então não é com briga que você vai resolver. Não é com a sua própria força. Pelo contrário,
fique na expectativa de que Deus vai promover a paz, vai trazer o arrependimento. Então, sempre precisamos viver com essa expectativa, nessa expectativa de que Deus está agindo, de que Deus vai fazer algo, de que Deus vai mudar essa história. Você pode ficar de pé comigo para a gente orar? Essa expectativa precisa ficar claro no meu coração. Judas, no capítulo 1, verso 3, Judas só tem um capítulo, né? Ele fala assim: ó, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhem. Judas está insistindo para você e para mim: lute, mas não uma luta humana, não uma briga natural. Lutem a batalha da fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Ele está dizendo: vocês estão numa guerra, mas não é guerra humana, não é por força nem por violência, não é contra pessoas que a gente luta, é contra principados e potestades. Essa batalha é a batalha da fé. Olha, vou ler de novo o que Judas falou no finalzinho, é muito importante o que ele falou. Senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhem pela fé, uma vez confiada a todos os santos. Foi confiada a mim e a você essas armas. Essa luta é uma luta de fé, é uma luta de confiança. Eu não sei que obstáculo que está diante de você nessa noite. No verso 20, pulando aí 16 versículos, Judas fala: edifiquem-se. De novo, edificar o meu corpo, edificar a mim mesmo, que sou o templo do Espírito Santo. Amados, na santíssima fé que vocês têm, não é a santíssima fé que vocês terão, que vocês vão receber, nós já temos essa fé. Aí ele fala: orando no Espírito Santo. Eu preciso edificar-me através da fé, através da oração no Espírito, com o Espírito, em línguas, a oração de confiança, a oração de entrega, clamor. Eu preciso entrar nessa guerra, eu preciso entrar nessa batalha. Paulo fala disso em Efésios 6: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele começa a falar: capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cingindo com a verdade, pés com a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele acaba de descrever as nossas armas. Aí depois que ele acaba de escrever, ele fala: orando com toda a súplica. Ou seja, eu coloco a armadura para entrar na batalha. E qual é a batalha? É a batalha da oração, é a batalha da fé. Eu me revisto com a armadura de Deus, não é para sair, eu me revisto para resistir ao diabo em fé, em oração. É a hora que eu preciso olhar para o obstáculo e falar: ô monte, quem és tu? O Espírito vai te tirar e vai se tornar um lugar aplainado. Eu não sei o que você está enfrentando. Deus não me falou nada assim de forma de revelação. O que eu sei é que todos nós enfrentamos obstáculos, que aquilo ali não era algo exclusivo do povo de Israel. Pelo contrário, o povo de Israel passou por um monte de obstáculos. Um monte. Deus tira eles do meio do Egito. Primeiro obstáculo: escravidão. Olha, um povo que está acostumado, mas não aprendeu. Sejamos diferentes. O primeiro obstáculo: escravidão. Deus com mão forte, Deus joga pragas sobre aquele Egito e o povo sai. E saímos. Que maravilha, irmão. Saímos da escravidão, entramos em Canaã. Amém? Ô misericórdia. Saímos do Egito, da escravidão, e enfrentamos um mar na nossa frente, o mar vermelho na minha frente. E agora vamos voltar para a escravidão? Não, porque o exército está vindo para me destruir. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Moisés, confia, porque clamas a mim, diga ao povo que marcha. O mar abre,
O mar abriu, irmão, eles passaram a seco, chegaram em Canaã. O mar abriu, saiu um obstáculo e entraram em Canaã? Não. Saíram da escravidão, encararam o mar se abre e eles entram no deserto. Chegaram no deserto, irmão, e Deus ali ensina, e Deus dá leis, e Deus anda com eles, e Deus exorta, e Deus conforta, e Deus traz. Aí chegaram finalmente em Canaã. Tem um monte de deserto, de gigantes para vencer. Ou seja, sempre tem desafios, mas a promessa é: eu estou com vocês. A promessa é: vocês não precisam passar o mar, o deserto, não precisam enfrentar os gigantes, não precisam. Para fazer com que o faraó te liberte, eu jogo pragas. Para fazer com que vocês atravessem o mar, eu abro o mar no meio. Para fazer passar no deserto, eu dou o maná. E para fazer entrar em Canaã, eu destruo os gigantes, eu destruo a muralha. É isso que Deus está fazendo, falando: vamos juntos. Vamos juntos. Se nós estivermos juntos, irmão, não tem gigante, não tem nada. A minha oração nesse momento é isso. Antes de fazer uma oração coletiva por toda a igreja, eu queria saber se tem alguém que nessa noite nos visita e que não entregou a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro obstáculo que você precisa vencer na sua vida. É o obstáculo da timidez. É o obstáculo que talvez da incredulidade, que você entrou aqui às vezes visitando, não sei, com algum parente, mas nunca se entregou a Jesus, nunca deu esse passo de fé, mas precisa fazer isso nesse momento. Ou então você já trilhou nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo se afastou, por algum motivo esfriou no seu coração e você se distanciou de Deus, mas hoje entende que é o momento de voltar. Tem alguém assim, que dá um sinal com as suas mãos assim, para eu poder ver e orar por você? Alguém que está afastado e quer retornar para os caminhos do Senhor, ou alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso nesse momento? Tem alguém nessa situação? Levanta as mãos, eu quero orar por você. Esse é o momento. Tem coisas na nossa vida que não dá para esperar, não dá para ser amanhã ou depois. Hoje, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não é amanhã. Tem alguém assim, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus e romper esse primeiro desafio? Faz um sinal assim com a mão. Todo mundo é de casa. Então deixa eu orar pela igreja. A oração por nós agora, por mim e por você. Eu não vou nem assim chamar para vir aqui à frente. Não tem como, porque eu sei que talvez 95% de nós aí, talvez 5% acabou de atravessar o deserto e está ali, mas daqui a pouquinho vai enfrentar o gigante. É uma progressão. Mar, deserto, gigante, o negócio não acaba. Você está entregando a vida a Jesus? Ah, tá voltando. Você pode vir aqui à frente para eu orar por você? Ah, que legal. Eita, vamos embora, hoje é o dia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Uma nova história, meu amigo. É o que? É o Adson, uma nova história Deus está escrevendo na sua vida. Ah, você conhece o Alisson, né? Nome parecido de vocês. Chega de andar sozinho. Não dá. A gente tenta sozinho, mas a gente só percebe que a gente está andando para lugar nenhum. A partir de agora, com Deus, com o Espírito Santo te guiando, aí vai te conduzir até Canaã, a terra dele. Antes de eu orar pela igreja, vamos orar pelo Adson. É Cícero, mais fácil. Ah, ele conhece o Alisson. Você é o Cícero. E tu é guitarrista? Poxa, qualquer dia a gente vai fazer um som junto. Eu toco baixo, eu sou o melhor baixista aqui da igreja. Quando eu toco o Alisson, eu canto as notas todas para ele. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Cícero. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o Cícero a Ti nesse momento, Pai. Espírito Santo, que a Tua paz inunde o coração do Teu filho nesse momento.
que durante esse período afastado de Ti, Pai, percebeu que não há vida longe do Senhor. E que nesse momento, ao retornar, Pai, que o Senhor escreva novamente o livro dele, o nome dele no livro da vida. Pai, que o Senhor venha conduzir ele, Senhor Deus, nos seus propósitos, nos seus caminhos. Que tudo, Deus, que ficou paralisado na vida do Cícero até esse momento, venha, Deus amado, voltar a andar. Que os sonhos e planos que o Senhor tem para a vida dele, o Senhor venha cumprir. Ah, Pai, que tudo que ele já experimentou contigo, Deus, não tenha apenas ficado no passado, mas que o Senhor nesse momento venha resgatar. Que nesse momento o Senhor venha restaurar. E que a glória que o Senhor há de fazer na vida do Cícero seja maior nesse momento, nesse novo tempo, do que foi no passado. Em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Agora eu queria orar por nós. Você que está diante de um monte, que você olha que você está parado. O povo de Israel ficou 15 anos parado. Não sei se por medo, não sei se por não ter condição, não sei se era o tempo de Deus, não sei, irmão. Eu sei que foram 15 anos que aquela construção ficou parada. Mas chegou um momento que Deus deu um basta. Chegou um momento que Deus falou: chegou, chega, agora é o momento de nós reiniciarmos aquele projeto que ficou parado. Não sei se você ficou com medo, se você parou, não sei se você se conformou, se você se acostumou. Mas hoje é o momento que Deus está dizendo: chega, agora é o momento, agora é a hora de darmos um basta e prosseguirmos e avançarmos em direção ao que Deus vai nos levar. Deus, vamos orar e falar. Se você não sabe exatamente para onde Deus vai te levar, fala com Ele. Deus, me conduza. Ele te conduz. Se você já sabe, mas os gigantes são grandes, Senhor, me ajude a vencê-los. Se você não sabe, se você está simplesmente com uma angústia, um vazio aqui dentro, sem saber o que fazer, para onde ir, fala com Deus. Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Se você sabe que desafio é esse, para que você possa falar na sua oração, tu vai falar: Senhor, esse monte da incredulidade, Senhor, esse monte da enfermidade, você vai falar. Esse monte, Deus amado, do meu emprego, do meu vizinho, esse monte, Deus amado, dessa angústia interna, você vai falar para o Senhor o que é. Tu vai falar: Senhor, eu não consigo com as minhas próprias forças, mas o Teu Espírito sobre mim é poderoso e Ele vai destruir. Ó monte, tu se tornará uma planície. Ó monte, tu se tornará uma planície, porque não é com a minha força, é pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que está nesse lugar. O Espírito do Senhor, a palavra de Deus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre essa igreja. O Espírito Santo está nesse lugar. O poder do Espírito Santo está nesse lugar. O Evangelho do Senhor, ele não se constitui de palavras de persuasão, mas de poder, de ousadia. Espírito Santo, em nome de Jesus, que esses montes se aplanem. Em nome de Jesus, que esse vento, que esse mar se acalme. Vento, acalme-se. Vento, em nome de Jesus, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Em nome de Jesus. Mar, abra-se. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o meu irmão e a minha irmã venham desfrutar de tudo que o Senhor tem reservado. O Senhor não prometeu uma terra que emana leite e mel para que o meu irmão ficasse com fome, mas para que ele bebesse do leite e comesse do mel. Em nome de Jesus, que o meu irmão e a minha irmã venham desfrutar de tudo, Deus, que
que o Senhor tem sonhado, planejado para ele e para ela. Em nome de Jesus. Deus. Você pode sentar que eu tenho que dar alguns avisos? Eu tenho alguns avisos